Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, uma vez mais na Vila das Lajes, com o médico Carlos Carvalho. Como há hábito, nós falamos de saúde e única e exclusivamente de saúde dentro do contexto da verdade. Não usamos meios aquém para esconder uma parte da verdade e a outra avançar com a mentira. Pode haver censura, pode haver aquilo que quiser. O canal Açor continua e continuará sempre dentro de uma linha reta, que é esclarecer a todos os telespectadores que gostam de saber de saúde o porquê. E porquê vamos falar hoje diferente? Diferente porque é a forma que a gente tem de chegar até vocês, sem censura e sem cortes. Ao longo dos anos, tudo se muda e tudo modifica. Uma coisa não se pode modificar nem mudar, é a verdade. E a verdade é que o nosso sistema não reconhece os químicos. Acho que não é crime dizer que ele rejeita para o nosso sistema imune, ele reconhece aquilo que o Pai da natureza nos deu. Por isso é que a natureza é rica e nos dá a saúde. E se nos dá a saúde, o que é que nos leva, por vezes, à falta dessa saúde? É a falta de conhecimento, como devemos alimentar, é a falta do exercício físico, o ar puro, a água que bebemos. Quer dizer, há uma parte da nossa alimentação que nos faz adoecer, na sua grande maioria. Saudações a todos. Mais uma vez, portanto, o que nos faz adoecer é basicamente o não sabermos viver. E enquanto os animais à nossa volta mostram e demonstram sempre que sabem viver, o ser humano é o único que não sabe o que fazer se estiver na natureza, não sabe fazer nada e morre, se for possível, por inanição, com tudo à volta daquilo que pode fazer e que pode sobreviver. Isto porque somos desadaptados em séculos de vivência antinatural. Vivência antinatural é aquilo que nós não aceitamos como real, que é a natureza. A natureza faz com que os seres nasçam, se desenvolvam, tenham os seus ciclos e, como tudo, cheguem a um fim para se renovarem e assim sucessivamente. Vemos isto através das plantas, vemos isto passado muito tempo até também com os minerais que vão mudando e se transformando, porque eles também são, curiosamente, são vivos, embora nós digamos que são sem vida, mas nada há sem vida. O próprio planeta tem vida, ele mesmo, como planeta. Por conseguinte, portanto, existe a vida mineral, que é o reino mineral, existe a vida vegetal, existe a vida animal, existe dentro da vida animal a vida humana, porque se faz uma divisão entre o animal e o homem, o ser humano. Mas existe também uma outra vida antes da vida mineral, que nós deveríamos considerar, que é a vida atómica, ou seja, o reino atómico, que é todas as partículas subatómicas e tudo mais que compõem a energia, as quais se agrupam e depois formam a matéria. Matéria essa que pode vir dentro dos compostos chamados inorgânicos, que dá origem ao reino mineral, e os chamados orgânicos, que dá origem à chamada vida biológica, embora os outros também sejam vida.
Daí que a nossa incapacidade de saber, entender e aceitar a natureza como exemplo e como instrutora fez com que a gente tirasse um sentido importante, que é o sentido do instinto de sobrevivência. Temos o instinto de sobrevivência um bocadinho deturpado e, portanto, o instinto de sobrevivência nosso está virado para o trabalho, para ter casa, para a família, etc, etc. Mas deveria estar, como está nos animais, para encontrar o seu local de abrigo em plena natureza e, portanto, saber quais são realmente os processos de nutrição natural, o que é que nos dá alimento, o que é que nos dá a cura, etc, etc, como os animais sabem e que nós, desgraçadamente, não sabemos. Falou nos alimentos. Quais são os alimentos que nos beneficiam mais e aqueles que nos prejudicam e que nos levam à doença? Ora bem, os alimentos que nos beneficiam mais ou menos dependem muito também do nosso processo sanguíneo. Ou seja, de acordo também com o grupo sanguíneo, nós temos maior ou menor aptidão para certos alimentos, os quais serão menos adequados à nossa natureza. Mas isso, para quem queira realmente perceber isso, pode procurar mesmo na internet sobre alimentos e grupo de sangue. E vai ver quais os alimentos que são compatíveis, incompatíveis, quais os alimentos favoráveis, aqueles que não se dão com determinado grupo de sangue, e aí já pode entender, ter uma lista de alimentos sobre quais serão os mais saudáveis para si, porque não somos todos iguais. Mas, atenção, falou da internet. A internet aceita muita coisa que não devia aceitar. Exato. E aquilo que devia de aceitar não aceita e corta. Mas isto existe. Qual é o site oficial que a gente tenha, diga, este é verdadeiro, porque hoje na internet é complicado, vende tudo um pouco. Vende-se tudo um pouco e as poucas têm credibilidade. Mas normalmente o que há publicado sobre a dieta e o grupo sanguíneo é real, está dentro daquilo que está dentro do que todos dizem mais ou menos. Por isso podem ver, não há problema. O homem muitas vezes desconhece que ele diz a água arromba navios. Não é verdade. O álcool é sim. Porquê que as pessoas fogem muito da água e quando não fogem muito da água usam-na juntamente com a comida? Falta de conhecimento? Sim, falta de conhecimento, muitas vezes, etc. Ora bem, a água é um elemento básico e vital à vida. Somos 80% água, cerca de 80% água. Portanto, daí que efetivamente nós temos que reequilibrar o nosso sistema hídrico celular. Quando eu digo sistema hídrico, vocês ficam a pensar que estou a falar de rios, etc, etc, mas é parecido, somos... E aliás, eu já falei isso aqui, nós temos também o processo das marés, sofremos um processo de marés. E vocês ficam assim, como é que é? Pois, exatamente, a Lua e o Sol são dois astros que exercem atração sobre a Terra. A Lua, por estar mais perto, influi muito mais diretamente nas marés. E quando a Lua está mais próxima, consegue fazer uma pressão maior
sobre a questão das marés. Por isso nós temos marés altas e marés baixas. Além de que sempre temos o preia-mar e portanto, e o baixa-mar, temos sempre, portanto, a maré cheia e maré baixa. Cada inclinação do planeta Claro, incide. e temos, é sempre a Lua que incide sobre isso. Nós temos marés mais altas e marés mais baixas, que são ciclicamente de acordo com a Lua. Isto passa-se porque nós somos corpos aquáticos, porque somos constituídos mais de água do que o resto. É claro que a nossa água também na maré que puxa, ela vai. Na maré que inibe, ela desce. O nosso corpo tem tendência a alongar e tem tendência a reduzir. Claro que isto de maneira milimétrica, que nós não vimos, mas passa-se dentro do corpo. Porque a água é viva. A água é viva, toda a água é viva, e isto é um facto, sem dúvida, incontestável. E está provado. Então, efetivamente, como eu dizia, portanto, nós temos que reequilibrar o nosso sistema hídrico. E também é muito importante, independentemente de tudo aquilo que circula por aí, que bebamos água do mar. Tomar água do mar é importantíssimo, beber água do mar. Porquê? Porque a nossa história biológica, nós somos animais marinhos. E vocês ficam a saber que nós temos brânquias também, que são desenvolvidas durante o tempo que estamos no ventre materno, respiramos como peixe por galras, que depois se acabam por atrofiar e desaparecem depois da gente nascer. Exato. E temos também um processo que é inegável. As nossas lágrimas são salgadas e vocês não as temperaram com sal. Nem a urina nem o suor. A urina não é salgada, é ácida, mas não é salgada, e o suor poderá também ser um bocadinho para o acre e para o salgado. Todavia, o mais salgado que temos é as lágrimas que provamos. Internamente, a nossa composição do líquido intercelular é na base da água do mar. Se não, perguntem-se vocês porque é que nos põem soro quando vamos para o hospital ou centro de saúde e que estamos desidratados ou qualquer coisa, nos metem logo soro. E sabem o que é que esse soro contém? Basicamente contém cloreto de sódio, ou seja, sal na água, portanto, água com cloreto de sódio, chamado soro isotónico, igual a água do mar, mais, às vezes, também com glucose, porque às vezes nós estamos numa fase de desidratação forte em que há também uma desnutrição da célula e, portanto, nos metem glucose, porque a glucose é o primeiro alimento da célula. Daí, para fazer o equilíbrio e até para normalizar as tensões, é açúcar e sal sempre juntos para fazer com que uma baixa, um desmaio por tensão muito baixa de repente, que é o que se chama uma lipotímia, em termo clínico, tem que ser restaurado por soro isotónico e glucose. Portanto, isto, para vocês entenderem, nós somos seres marinhos,
biologicamente somos constituídos por soro isotónico, por isso é que se vende muito aí nas farmácias exatamente frasquinhos e até unidoses daquilo que se chama soro fisiológico. Soro fisiológico igual a soro isotónico igual a água do mar mais ou menos substituta, que é mais pura de sódio e tal. Mas a água do mar tem mais do que isso e é mais rica e de acordo com a nossa biologia. Por isso todos devíamos tomar água do mar de manhã. Ai, mas hipertensão e mais, portanto, tensão alta e isso, e o rim. Pois é, inicialmente vão se dar mal nos primeiros dias, mas a seguir dão a volta e começam a ficar bem. Falando da água do mar, o que é curioso é que em Espanha, se não estou em erro, há 3 fábricas que estão a usar, já há uns anos, essa água. Compra-se e comprei lá. E o gosto não é tão diferente daquilo que a gente pensa que é mesmo salgado. Não tem nada a ver para o qual. Mas nós podemos usar aqui, principalmente nas freguesias, onde o mar tem a costa mais limpa do que nos extremos, onde tem os barcos, um garrafão de 5 litros de água, tira 1,5 litro para fora e mete meio litro e meio dentro. Não precisa. Fica eu vou medida explicar certa. como é que se faz. Mais fácil é isto. Eu ponho de pé e vocês veem. Portanto, eu acho que me estão a ver. Portanto, colocando o garrafão para baixo, vocês entram no mar e ficam com água mais ou menos até à zona do ombro. Acho que me estão a ver. Mais ou menos por aqui. Só para vocês verem, a minha mão, portanto está aqui, não é? Aqui, a mão, para vocês verem, portanto, a mão vem aqui, nesta altura, segurar o garrafão, abrir a tampa e enchê-lo de água. Aqui. Porque toda a sujeira que haja está mais para cima. E o que é pesado fica para baixo e não fica ali, fica noutros lados. Eu ia dizer que era mais ou menos meio metro abaixo da água. É à volta disso. É à volta disso. Portanto, é isto. É mais fácil assim do que estar a fazer medidas. Assim é mais fácil de vocês conseguirem, portanto, a medida mais adequada é esta. É mais fácil captar a água desta forma. Desculpem que eu criei aqui um problema aqui na câmara, mas para acertar. Mas a água ela não é pura, ela tem que ter a percentagem. Portanto, 5 litros de água, tirando 1,5 litro de água doce e metendo 1,5 litro de água salgada, misturando com os 3,5 litros de água doce, está perfeito. É que os cócteles fazem lá em Espanha. Sim, mas se quiserem, podemos tomar mesmo água salgada pura, direta. Trabalhar na boca com água. Não há problema, é pegar nela, metê-la na boca. Às vezes vocês comem salgadinhos que são mais salgados do que e, portanto, metê-la na boca, fazer com que ela esteja um bocadinho para fazer a absorção dos sais e engolir tranquilamente. Não se preocupem que o nosso organismo, como eu disse já aqui, não é estéril, não é mentira. Nada é esterilizado dentro do nosso corpo. Isso é uma paranoia que um senhor, hipoteticamente cientista, talvez, eventualmente, portanto, que foi aquele que criou a maior parte da microbiologia, não é? Ele é que criou esta mania das esterilizações e disso tudo. Portanto, não há nada esterilizado no nosso organismo, nada esterilizado e, portanto, nada é, portanto, apto a ter que ser purificado, porque nós temos purificadores naturais. Os purificadores naturais são o próprio organismo com os seus processos de defesa. E as defesas naturais, elas são naturais e funcionam se não as
tornarem inoperáveis. E como se tornam inoperáveis? Por uso ou abuso da medicina, através dos seus métodos mais ou menos supostamente científicos, de um senhor chamado Louis Pasteur, que era aquele que eu estava a referir-me, que foi o criador de todas essas coisas que funcionam e que nos querem pôr todas as vezes. Mas isso não garante saúde, não garante vida. É só isso que vocês devem perceber. Dentro da água, do contexto da água, nós sabemos que... Dentro da água, ainda quero dizer que a água do mar mata mais hipóteses de doenças do que o melhor e mais propagado antibiótico. Um dos exemplos, uma proteção boa contra o Covid-19, quando se fazia a injeção a lavar as narinas, a garganta, etc, etc, e evitava que o Covid viesse cá dentro. No entanto, não era vendido, qualquer pessoa tem acesso, é complicado. Falando-nos da água, é preciso ter muito cuidado com a água que nós bebemos, porque ela nem sempre é tão boa quanto parece que é. Claro. A situação da água, já aqui falamos, existem situações contaminantes, eu já falei disso, já levaste na cabeça por causa disso, já levaste na cabeça por causa da minha última exposição sobre a falsa doutrina da saúde médica e dos serviços nacionais de saúde, não só de Portugal, como dos outros países. Portanto, a gente leva sempre na cabeça... Vamos a ver se o porque vídeo passa, dizemos, vamos a ver se este vídeo não, passa. portanto, levamos sempre na cabeça porque nós, sobretudo eu, e não quero dizer que ele não faça, mas eu tenho sempre o hábito de dizer a verdade e abrir a boca dizendo as coisas como são. Por isso não agrada àqueles que se sentem um bocadinho enfartados, sabem? Porque eles têm andado a comer demais e estão muito obesos, mas é da parte da finança que ganham com a gente e com as doenças. Mas é isso. Mais eu não digo, já disse mais. A parte de saúde para a juventude. A juventude devia estar até a meio da juventude, que é até aos 60, 65 anos, com uma vida sã. A partir daí que as asneiras estão fazendo, etc, é que devia aparecer uma doença cá, outra lá. Hoje, infelizmente, elas já são levadas praticamente ao colo para tomar aquelas doses que a gente dá. Isso tem influência no futuro. O que é que podemos fazer com uma alimentação mais adequada? Não há hipótese, porque os desastres criados no processo da inibição das próprias defesas orgânicas naturais muitas vezes não são reversíveis porque deixam sequelas a longo prazo, uma vez que podem até, e hoje temos material para isso, alterar a própria capacidade e a própria sequência do nosso código genético celular pode ser modificado. De maneira que isso é complicado. Altera, transforma, etc. E, portanto, dá muitos problemas. Por isso tem estado a haver muitos problemas de saúde, tem estado a acontecer muitas doenças estranhas, aparentemente estranhas, e que ocorrem em pessoas com idades que não tinham para acontecer. Tudo isso devido realmente a cuidar-se sempre muito bem da saúde, em nome da saúde e contra a doença, favorecendo sempre um maior aumento de doença. Porque uma coisa é que as pessoas, na sua grande maioria, há nisso de todas as áreas e todas as espécies, religiosa, não estou aqui para falar da religião, estou para dizer o nosso corpo é como um aparelho de televisão ou como uma rádio. Os componentes estão aqui, os componentes não são nada. Uma força de energia é que nos movimenta e que nos faz. Quando falta essa fonte de energia,
o aparelho deixa de funcionar. E quando falta essa nossa energia no nosso corpo, deixamos de funcionar. Quando deixa de funcionar, ele tenta vias alternativas para tentar compensar. E é por isso que vamos chegando a várias doenças, mesmo que bloqueiem não faz mal, portanto vamos chegar a várias doenças degenerativas que acabam exatamente no cancro. O cancro é uma das doenças degenerativas por mutação sequencial de continuidade de doenças não tratadas corretamente com a medicina e que são assim mantidas em surdo e que ninguém vê, até que o organismo fabrica aquilo ainda como o último grito dele para dizer: só para eu viver, só assim, desta maneira é que eu posso sobreviver. E depois, é claro, frequentemente isto acaba, a gente sabe aonde. E onde a maior parte dos doentes ditos oncológicos não morrem do tumor, não morrem da doença, morrem com a doença e com os efeitos secundários da cura suposta. Bem, e meia dúzia de palavras e para meia dúzia de pessoas dá para entender, não é preciso dizer toda a verdade, metade da África e metade da Argentina. Exatamente. Portanto, é por isto que nós não temos tanta saúde, porque nos enfiaram uma série de coisas e crenças como se fosse uma religião bem doutrinada, sem cartilha, mas através dos serviços de saúde e portanto as pessoas são levadas nisso, fazem aquilo que acham que é correto. Todavia existe, portanto, a Associação Médica Mundial toma a respectiva, portanto, norma de respeito a que e confere nos direitos do doente. O doente tem o direito de consultar o médico que o eleger e ser informado na totalidade do tratamento que lhe é proposto, seus efeitos e consequências. Ao doente compete ouvir e decidir se aceita ou recusa a terapia. É um dos direitos consignados. E também diz, nesses direitos, que o clínico, ou seja, o médico, terá que respeitar a opção do doente e tentar, no caso dele rejeitar a terapia proposta, uma outra terapia mais acessível ao conceito do doente e àquilo que ele pretende e, sobretudo, que possa ser útil e ajudar o doente no seu processo. A Associação Médica Mundial tem isso nas suas, portanto, declarações de aceitação. Aliás, é declarado com, portanto, a decisão de Genebra, tudo isso está lá. Bem, eu sei que a gente vai começando levando umas pancadas aqui, umas pancadas ali, uns fechos aqui e abre-se ali, mas o que eu quero dizer, e vou aproveitar se este vídeo chegar ao seu fim, que é, para o próximo ano, eu já tenho um canal, que é o canal, ele já existe, mas vai entrar em vigor, o canal CLL, Saúde para Todos. É um canal que está preparado para a pancadaria, para ser fechado, etc, etc, porque o canal é sobre, pelos vistos, segundamente, podem fechar de vez. Não é por mentira, mas é porque não querem que diga a verdade. E que nós dizemos a verdade, dá essa sensação de que alguém fica ofendido. Mas, enfim, por aqui só passa a verdade. E bem-aja a todos os telespectadores. Até à próxima. Até uma próxima, obrigado e sejam felizes. Sobretudo, cuidem-se.